Boa tarde a todos. Quem já está aí, agradeço a presença. Estamos começando o nosso. A gente preparou com muito carinho vários temas para a gente tratar com as escolas associadas e com os profissionais também das nossas escolas. Hoje a gente tem o Bruno, psicólogo, Bruno Barcelos, um parceiro antigo do Cinep, que sempre atende, né, muito bem na luz da psicologia, aquilo tudo que a gente precisa conversar dentro das escolas, em especial nesse momento. E eu vou chamar o Bruno, ele está aqui já. Bem-vindo, Bruno, espero que todos estejam ouvindo, qualquer coisa avisem aí. Se tiver problema no áudio. Oi, Bruno. Olá, boa tarde. Boa tarde, meu querido. Muito obrigada por aceitar nosso convite. É um grande prazer ter você aqui mais uma vez com a gente. Eu que agradeço o convite do Cinep. Sempre bom estar com vocês e poder contribuir de alguma forma aí para uma reflexão. Muito obrigada. A gente recebeu algumas perguntas, inclusive é bom que todo mundo saiba que o e-mail cineprj.convida@cineprj.org. A gente vai receber nesse e-mail várias perguntas prévias antes das lives que a gente vai proporcionar para vocês. E antes de eu começar, né, a gente já tem aqui algumas questões para tratar, mas eu queria que a gente começasse falando do tema. Se você poderia responder para a gente o tema. E você na quarentena? Né? Por favor. Eu acho que o tema é muito importante. A proposta, né, começar com uma pergunta é sempre interessante, porque implica mais cada um de nós a tentar responder essa pergunta. Tanto eu, no lugar de palestrante, mas também quem está assistindo, quem está participando e quem vai assistir depois. Acho que esse é o momento em que o eu, o singular, o individual, vai ficar cada vez mais em evidência. E talvez por isso esteja tão difícil ficar em casa. Porque tem muitos eus dentro de um mesmo espaço, né? Então a gente está com dificuldade em se situar, em se colocar, em se perceber num momento em que as nossas rotinas, a nossa realidade, aquilo que faz parte de quem somos, como um professor na sala de aula, um administrador administrando, um psicólogo no consultório, perde essa parte da sua identidade. Né? A gente está confinado e está tendo que ser todas essas faces num único espaço. E que, assim, eu estou entendendo o que você está falando e acho até que esse olhar para o nosso íntimo, para mim, na minha opinião, ele ajuda. Mas no contexto das escolas, dos professores, dos alunos, do atendimento domiciliar, esse voltar para o nosso interior, em que ele pode ajudar, se é que ele pode ajudar? Eu acho que ele vai ajudar dependendo de como cada um vai conduzir esse processo, né? O confinamento, o isolamento social, ele não é por si bom, mas também não é por si ruim, né? Vai depender de como nós vamos tentar aproveitar ele e como a gente vai desenvolver essa percepção, desse olhar, como você disse, para dentro. Porque, de fato, eu tenho observado nos atendimentos e nas outras conversas que eu tenho com colegas que muita gente está se olhando pela primeira vez. Porque vivem tão automatizados na rotina que quase nunca param para olhar para si, para olhar para as pessoas que convivem. E agora é um grande exercício. Isso assusta, isso desestabiliza. E até para o aprendizado do próprio filho, né? Exatamente. Então, não tem, num primeiro momento, talvez para muitos, né, essa percepção de que isso é bom. Mas eu acho que a gente pode transformar isso em algo bom. E esse é o grande desafio. É usar conhecimentos, instrumentos para tirar algum proveito dessa experiência. E, Bruno, em relação à educação formal, né? As aulas online, os atendimentos, as atividades, esse contato, né, com a escola, tá? Não perder essa intimidade, a gente tem ouvido muito falar isso, até a própria legislação tem contemplado isso. E em relação a isso, o que isso pode ajudar no suporte emocional das crianças e dos profissionais da educação e dos gestores? Então, eu tive uma amiga que me perguntou, mandou um WhatsApp, perguntando, ela tem uma filha de 2, 3 anos, que ia começar agora a ir para a escola e com essa situação ficou em casa. Então, ela teve esse processo inicial de adaptação, voltou para casa e ela me perguntou, é possível que uma criança nessa faixa etária já sinta a falta da rotina, a diferença da rotina? Eu falei, é sim. E a rotina é estruturante. A gente fala muito mal da rotina quando está nela. Mas agora todo mundo está percebendo como ela faz falta, né? Como a gente organiza a nossa vida diante de uma rotina. E o contato com os colegas de classe, com os professores,
nós, os nossos colegas de trabalho, isso também nos organiza em termos de plano, em termos de o que vamos fazer, o que queremos fazer. Então, ter algo da formalidade, mesmo que seja à distância, é estruturante. Tanto no sentido do aprendizado em si, que é um objetivo, mas também para dar um suporte de que estamos juntos, mesmo distantes, de que não há um abandono, né? Porque, de alguma forma, as pessoas com quem a gente convive nos passam um pouco de amparo. E diante disso tudo, a gente sabe, ok, gostei e concordo com você, a gente até já tinha conversado sobre isso. Agora, eu fico me perguntando para os pais, nessa relação das aulas online, a gente está tendo muita gente satisfeita, mas a gente está tendo muito atrito também. E em relação a esses atritos, eu fico pensando, queria que você falasse um pouco sobre isso. É mais natural as crianças brincarem livremente, sem compromisso, ou ter a escola presente? Não digo nem natural, é melhor nesse momento, porque a gente precisa de rotina, concordo com você, de planejamento. Mas quebrou, a pandemia quebrou qualquer possibilidade disso tudo. Eu entendo a angústia de todos, da gente se entrar e tentar se manter na rotina, mas essa questão de, poxa, a escola cobra demais, eu tenho atividade, eu tenho horário, o que é melhor? Eu fico me perguntando o que os pais devem pensar. É melhor que tenha ou é melhor não ficar livre, sem compromisso? Então, a psicologia ela trabalha muito com o singular, então é difícil, às vezes, falar do coletivo. Mas se eu fosse apostar, eu diria que pode ser cômodo, às vezes, deixar solto, dar menos trabalho no primeiro momento. Mas em termos de efeito a longo prazo, de consequência, eu acho que ter o contato com a escola, de ter algo ali que minimamente em algum período do dia você consegue ter alguém tanto instruindo, orientando, participando, isso é muito mais valioso para o processo de desenvolvimento das pessoas. Então, pelo ponto de vista do desenvolvimento humano, ter esse contato com a escola, ter atividade, ter algum nível de regra, né, que a escola também traz isso, é muito importante para você se desenvolver e conseguir se responsabilizar. Porque o barato, né, do processo educacional é que se tornem adultos responsáveis até para desenvolver seu conhecimento. Uma das coisas legais da escola não é só no sentido de ensinar, mas transmitir a vontade de aprender. E isso muitas vezes... A fazer isso à distância, né? A gente não sabe ainda quanto tempo a gente vai ficar assim, né? Então é mais do que essencial esse momento. E aí eu penso também no lado do professor, do profissional, que está ali, né, trabalhando, fazendo as suas atividades, e ele normalmente no seu dia a dia, isso até foi uma pergunta de uma escola que mandou para a gente, ele tem a sua rotina, vai para a escola, vivencia o seu fazer e volta para a sua rotina de casa. E agora ele não tem mais isso, o ambiente está todo misturado. Né? Como é que fica isso, entendeu? Porque como é que está a qualidade também da saúde emocional desse profissional? Como é que os gestores das escolas podem ajudar nesse sentido na sua visão? Então, tem um livro que é O Avesso do Modelo Bons Professores e a Psicanálise, do Marcelo Ricardo Pereira. Ele é psicanalista e doutor em educação pela USP. E ele fala uma coisa muito legal, que na verdade é de 2003, mas que serve muito para esse momento. Ele fala que ser professor não é ser herói, porque a gente não é perfeito, porque a gente não dá conta de tudo, a gente não sabe tudo, principalmente nesse momento de pandemia em que a gente foi estruturado para trabalhar numa dinâmica e está tendo que inventar uma nova, mas a gente pode atuar mais no lugar de um anti-herói, daquele que reconhece as limitações, reconhece sua humanidade, mas não perde a vontade e a esperança de fazer o melhor que pode. E isso é reconhecer nossos limites. Sim. Então, acho que a nossa atuação, e aí, nossa, no sentido de profissionais que estão tentando ajudar outras pessoas, é exatamente reconhecer os nossos próprios limites, porque aquela ideia de que vou separar profissional de pessoal, ela nunca funcionou muito. E agora, então, ela foi colocada completamente ao lado, né? Porque a gente, em especial, professores e professoras, são mães, donas de casa, trabalham em casa, tem tudo agora para fazer no mesmo ambiente. Não tem intervalo, né? Eu comentei com um amigo meu que eu tenho sentido a falta de chegar em casa. Aquela experiência de você terminar o dia de trabalho e, enfim, cheguei em casa. Eu também não me lembro mais como é que é isso. Então, é algo muito sutil, mas que afeta muito o nosso emocional, porque são pequenos ritos de passagem de um momento para o outro.
Então há uma sobrecarga muito grande nos professores, nas professoras e nas equipes de gestão também das escolas, que estão tentando criar meios de atender também uma demanda dos pais, que também estão muito desestruturados, desesperados e também não sabem o que fazer diante disso. Acho que é essencial agora também uma empatia, né? Todo mundo tentar se ajudar, né? E aí, mais uma dica que eu te peço sobre estratégia mesmo da gente lidar com as críticas, porque isso tem sido, a gente tem recebido muito essa angústia das escolas e dos profissionais das escolas. Eu trabalho pra caramba, eu faço pra caramba, eu estou tentando o máximo me adequar a esse momento, levar o que eu puder para o aluno, e ainda assim chovem milhões e milhões de críticas. A gente tem muita crítica positiva também, quero deixar isso claro. Mas eu quero aqui, à luz da psicologia, aproveitar que você está aqui com a gente para falar um pouquinho das angústias, porque são as angústias, elas não devem, mas elas estão dominando nesse momento, né, os nossos sentimentos. Mas exatamente por isso que a gente está fazendo esse projeto, para que elas não dominem, para que a positividade domine. Uma coisa interessante é a gente pensar que a gente não vai conseguir eliminar a angústia, né? E já começar reconhecendo esse nosso desafio. A gente consegue trabalhar apesar dela ou com ela, mas eliminar vai ficar muito difícil, porque somos seres humanos todos sofrendo os efeitos dessa pandemia, do qual ninguém nunca se preparou para isso. Não tem nenhum tipo de repertório anterior que nos desse um modo de viver diante dessa realidade. Então a gente está aprendendo na prática, a gente está trocando o pneu do carro com o carro em movimento. É muito difícil. Mas a gente precisa reconhecer o grau de dificuldade que tem para a gente também não se cobrar além do possível. E entrando na sua questão sobre a demanda das famílias, dos pais, é relativamente natural que eles sempre queiram algo mais. Porque eles também estão lidando com a questão prática de ter que ser mediadores do que é ensinado pelos profissionais técnicos. E eles, a maioria, não são. Tendo que em casa meio que replicar, transmitir, ajudar os filhos nesse processo, e também estão querendo ajuda, não só no sentido prático, mas também colocam uma carga emocional que vai ser endereçada às pessoas que eles talvez tenham mais contato ou maior confiança. E muitas vezes essas pessoas são os professores, pelo contato direto com os filhos, né? Então, a gente vai... Feito toda a diferença, desculpa, te cortei. Esse contato não, pode falar. Esse contato tem feito toda a diferença, né? Eu tenho visto as experiências de escolas que ligam, que tiram as dúvidas, e também de pais que se abrem para poder, olha, eu não gostei disso, não está sendo legal, está tendo sobrecarga, ou então essa plataforma não é boa, ou qualquer crítica que seja, mas com o diálogo, muita gente está conseguindo enfrentar isso de uma forma que tanto a escola se adeque como os pais, porque a gente precisa se entender nesse momento, não dá para achar que está todo mundo... Eu tinha que saber o que fazer como instituição escolar. Eu não tinha que saber o que fazer como instituição escolar, porque isso é uma novidade, é fato, né? Exato. E a gente também precisa, para ajudar muitas vezes os pais, de forma carinhosa, também mostrar para eles os limites que eles têm enquanto pais, e nós enquanto profissionais. Porque o limite também é estruturante. Né? A perda do limite, a perda exatamente dos nossos parâmetros, que é o que a gente começou falando, a nossa rotina, o meu ambiente de trabalho, o meu ambiente doméstico, a gente perdeu esse parâmetro. Isso nos desestrutura. Então, quando a gente consegue colocar um pouco de limite, colocar uma cerca ou um abraço, ele nos ajuda a nos situar no tempo e no espaço. E também tem aquelas pessoas que isso não vai adiantar. Eu acho que a gente também tem que aceitar isso. Não vai, tem para algumas pessoas que nenhum movimento nosso vai poder colaborar, porque ela realmente não quer. E é um grande desafio, eu me coloco aqui completamente solidária a todas as escolas e parabenizo a todos os profissionais que estão trabalhando muito sim. Eu recebi diversos planos de ações para revisar, para fazer junto, e as escolas estão dando um show. Nossas escolas estão dando um show. E aí, Bruno, queria também falar com você um pouquinho sobre a questão da mediação na educação infantil. Vou pegar da educação infantil, que foi um tema muito demandado para a gente. Pô, os pais não são pedagogos, não são professores, não são da área de educação, e agora eles estão precisando ser mediadores desse processo todo. Sim, entendo a angústia dos pais, mas também é algo que a gente tem que dar conta, né? O que você acha? Eu tenho uma paciente que é professora, e uma questão que levantou é como que se avalia, por exemplo, o desenvolvimento
né, das atividades das crianças, já que você tem toda essa distância, esse gap. E eu acho que tem isso, né? A gente vai ter que reformular a avaliação ou a percepção de desenvolvimento nesse momento, porque a gente vai ter que contar muito com esses pais, que de alguma forma nunca vão fazer um trabalho tecnicamente tão capacitado quanto professores. Eles não são técnicos instruídos para isso, e tudo bem. Essa compreensão, esse lado empático de que os pais também estão se reformulando para dar conta de mais uma coisa é importante. E por isso essa aliança escola, professores e família é fundamental. Como você disse, nem todas as famílias ou todos os pais vão conseguir entender ou vão ter condições de participar de alguma forma. Mas aqueles que puderem, aqueles que conseguirem, a gente tem que entender que são aliados. Assim como esses pais também precisam olhar para a escola como aliados. E eu costumo falar isso até nos meus meios próximos. Não existe nenhum ambiente melhor para uma criança do que a creche, a escola, para o desenvolvimento dela. Eu sei que muitos ainda têm a ideia de que não, deixa em casa, ou com a avó, com algum familiar, porque é de confiança. Eu entendo essa percepção. Mas para o desenvolvimento, ter profissionais que estudaram para isso e que têm recursos para estimular o desenvolvimento é muito melhor. Em especial a socialização, que é algo que no ambiente escolar você consegue ter. Aí a grande pergunta é, mas e agora, né? Como socializar em casa? Como a gente está fazendo de alguma forma? É claro que com crianças muito pequenas isso é complicado. Você tem que pensar 1000 formas diferentes para prender a atenção dessa criança. E por isso a família é um grande aliado ali, para poder pelo menos ser instruído a promover algo, né? A estimular, a ter uma atividade que não seja brincar livremente, mas com um propósito. Olha, o pessoal aqui está pedindo para a gente falar um pouquinho de alfabetização. Né? Eu imagino a angústia, né, de todos, porque é um processo, um momento, todos os momentos na escola são importantes. E eu, como você, é óbvio, sou daquelas que acha que a escola é insubstituível. E a gente está tendo que aprender a lidar com isso, porque a gente não está substituindo a escola, a gente simplesmente não tem a escola presencialmente agora, né? Em relação à alfabetização, o momento de aprender de leitura, de escrita, a angústia dos pais também, você quer falar um pouquinho? Olha, eu tenho eu acabo falando meus pacientes porque são pessoas que estão passando pelo problema e eu acho que fica mais claro, né? Porque Nos ajuda, estudo de casa é sempre bom. e ela estava me falando que a filha está exatamente nesse processo de leitura, de aprender a ler, já passou do início, mas não está exercitando, né? E às vezes tem timidez para falar. Todo esse processo que a escola ajuda muito, em casa fica diluído, digamos assim. E o que eu estava sugerindo é que as atividades que você possa fazer junto, desde fazer um bolo, a regar uma planta, você hoje tem internet, você pode pegar alguma receita, alguma instrução e pedir para a criança te ajudar. A própria escola está indicando também. E consultar o professor, a escola, para te orientar dentro do melhor possível, porque o melhor é estar na escola. Então, essa opção, a opção número 1, a gente não tem. A gente vai ter que criar 2, a 3, a 4, as alternativas, que são exatamente manter o estímulo com conhecimento técnico, com as orientações que os profissionais têm a dar. E isso é um processo, claro, que não vai atingir o score melhor que a gente poderia alcançar, mas é melhor que nada, é melhor que tirar esse processo, interromper esse processo, porque depois vai ficar mais difícil de recuperar. Também que essa prática vai aprimorando. Se a gente for pensar hoje, eu até desafio, né, no bom sentido, todo mundo que está aqui, de pensar na primeira aula online, na primeira atividade remota, no primeiro atendimento domiciliar. Olha como está diferente hoje. Né? Olha como as escolas se aprimoraram e as próprias famílias também conseguiram, né? Estão tentando, eu sei que é difícil, mas a gente está tentando e vai só melhorar, eu tenho certeza disso. Até porque a repetição é condição para o aprimoramento. Né? Independente de qualquer coisa, a gente se aprimora ao repetir, dirigir, cozinhar, falar, ler. Exatamente. E tem uma pergunta aqui que fala se nós pais teremos prejuízos ao final de todo esse processo. E aí eu queria até falar também um pouquinho antes de você sobre a questão de o que é o prejuízo. Né? A gente busca muito resultado. Quando a gente olha para a escola, a gente pensa na escola, tem gente preocupada e o Enem, e não vai passar, e vai repetir, isso pode. Então, assim, como é que a gente pode ver esse prejuízo para você?
mal de psicólogo é querer sempre perguntar, mas o que é prejuízo para quem perguntou, né? Então, como a gente não vai ter essa resposta, eu vou ficar com o que eu posso interpretar disso. Eu acho que, nesse momento, a gente precisa aprender ou mudar um pouco o foco. A gente está vivendo um momento em que, sendo bem claro, a nossa sobrevivência é que está em jogo, né? Então, algumas coisas da nossa vivência ficaram um pouquinho em segundo plano. Então, a questão é o que é prioridade agora. É realmente ficar focado no Enem ou oferecer um suporte tanto para manter, claro, os estudos, o estímulo, o aprendizado, mas também algum mínimo de suporte, tanto de vida, mas também emocional. Porque se a gente coloca mais pressão, mais cobrança num momento como esse, a tendência é que o dano seja muito maior do que o proveito. Então, às vezes, na tentativa de evitar prejuízos, é que a gente cria novos prejuízos e piores. Então, acho que tem que ter todo um rearranjo de prioridades nesse momento. De que talvez a gente não vai ter aquilo que a gente esperava em janeiro. Se a meta que a gente construiu lá no Réveillon, pulando as 7 ondinhas, suspende ela. A gente tem que reformular as metas para essa nossa realidade. Entendi. Gente, o áudio e imagem tá tudo bem aí para vocês? Está escuro? Algumas pessoas falaram aqui que está escuro. Bom, vou tentar ajeitar. E isso, Bruno, em relação ao prejuízo, eu acho que é por aí mesmo. A gente precisa realmente lidar com esses estresses todos, né? Principalmente as famílias que estão acolhendo as crianças nas atividades online agora. Vamos falar um pouquinho dos profissionais de educação. Você tem alguma estratégia, alguma dica para esses professores, mais em relação a essa questão emocional mesmo, que é o nosso foco aqui da palestra hoje, da conversa, da live hoje? Eu acho que, por eu atender professores, né, eu noto que há uma angústia muito grande porque eles estão tentando se reinventar, se reformular, fazer, aí cria um projeto, de repente não funciona tão bem, cria outro, busca ajuda. O que eu noto é que as equipes, as gestões, precisam acolher muito esses professores. Essa é a hora de confiar na sua equipe. Entende? Mais do que nunca, a gente precisa confiar na nossa equipe, dar voz, ter uma pausa para não só pensar nos projetos, no sentido do que fazer, mas também de ouvir e acolher as angústias. Né? Até para acalmar as angústias que eles recebem das famílias, né? Exato, como se fosse um filtro em que você absorve primeiro essa grande quantidade de angústias e depois a gente tenta trabalhar a partir delas. O que a gente pode fazer apesar disso? Porque se a gente só coloca ideia em cima de ideia, daqui a pouco elas se confundem ou não são aproveitadas. E as pessoas que lidam lá na ponta, em geral, têm as melhores percepções do que fazer com os seus alunos, com as famílias que lidam. Então, o que eu noto é que é preciso dar voz e ter mais essa empatia com as equipes. Porque, é claro, está todo mundo um pouco desestruturado, desesperado, querendo, lidando com essas cobranças externas, né? Mas se quem está na liderança só repassar isso sem nenhum filtro, sem nenhum acolhimento, pode ser que desestruture mais ainda as equipes, os professores, os profissionais, e isso dificulte com que eles deem o seu melhor. Não o melhor total, mas o melhor possível, né? Com limitações, com momentos de dificuldade, de dúvida. A gente... Com imprevistos, né? Porque a gente tem ouvido situações de imprevistos no momento da aula online, e quanto mais tranquilo com a sua gestão você tiver, mais você vai poder lidar com esse imprevisto, né? Exato. A gente vem de uma lógica em que a gente tem que saber tudo, né? A nossa cultura nos estimula isso, a ciência busca isso, né? A tentativa de saber tudo, uma onisciência, para alcançar uma onipotência, né? Eu sei tudo, eu resolvo tudo. Só que nós somos humanos e a gente sempre vai ter o que Lacan chamava de real, algo indizível, algo que a gente não consegue estruturar na nossa cabeça para lidar, que é a pandemia, que é quando a gente perde a cabeça e fala o que não deve. É um momento que a gente fica até envergonhado depois, né? Que escapuliu. Mas isso é ser humano. E a gente precisa trabalhar com isso também, não só negar, lutar contra, mas aceitando que somos humanos, como a gente pode ser melhor dentro da nossa humanidade. Lembrei do Nietzsche, o humano demasiado humano. Essa semana o Nietzsche está vivendo aqui. Acho que a pandemia, ela traz Nietzsche muito em voga, né? Tem tudo a ver, com certeza. Mas, enfim,
Em relação também às direções, né? A gente vê que as direções das escolas estão enfrentando a questão com os profissionais em si, com o atendimento que as escolas estão oferecendo e com as suas famílias, questões de diversas ordens, não só pedagógica, né? Para um gestor que está à frente de uma instituição, que está passando por um momento de crise, a gente não tem uma instituição escolar hoje que não esteja passando por um momento de crise, o nível cada uma tem o seu, está no seu. O que você diria, além do apoio aos profissionais, mas numa questão mais individual? O que você poderia dizer assim para os gestores, para os diretores, que têm uma responsabilidade gigante, né, nas mãos? Sim. Tem, né, alguns diretores muito assustados e muito preocupados, até combinando em questões de estruturação financeira, porque tem toda uma programação que você faz para o ano e agora tudo está sendo reformulado, as famílias estão com dificuldades ou questionando algumas coisas. É um momento que realmente não dá para não ficar preocupado. É aquela história de pedir calma para quem está nervoso. Nunca funciona, né? Deixa a pessoa mais nervosa ainda. Então, é reconhecer que estamos todos à flor da pele, sim, que estamos estressados, sim. Às vezes eu digo até para casais, assuma para o seu parceiro ou para a pessoa que você convive que hoje não é o melhor dia para conversar, que você está realmente irritado, que você talvez não vai falar as coisas no melhor tom. Se puder ganhar esse tempo, né, para quem pode, já ajuda. O que não é deixar de falar. E se não puder ganhar esse tempo? Aí vai ter que ser com a irritação mesmo, né? Aí vai ter que ser com a sua humanidade e reconhecendo, porque esse é um processo que eu entendo em que a gente só consegue trabalhar com as nossas emoções quando a gente se responsabiliza por elas. A gente não tem um outro fora para cuidar da gente. A gente não vai ter como culpar o trânsito por chegar atrasado, não vai ter como culpar a chuva porque alagou a cidade, porque agora, se eu me atraso e estou dentro de casa, não tem mais ninguém que eu possa culpar. Então, cada vez mais a gente está se dando conta da nossa responsabilidade. E a gente é responsável, sim, não por tudo que nos acontece, mas por como a gente reage com o que nos acontece. A gente está sendo atropelado, né, por uma situação caótica como essa. Mas a nossa maneira criativa de lidar com ela, de reconhecer nossas limitações e nossas várias emoções, é condição para a gente poder tirar o melhor disso. Porque enquanto eu ficar negando as minhas próprias emoções e tentando ser calmo quando eu estou nervoso, ou tentando falar duro quando eu estou cansado, provavelmente eu não vou conseguir atingir nenhum objetivo e eu vou me cobrar mais ainda, porque eu vou colecionando frustração em cima de frustração. Então as metas precisam ser pequenas. Não adianta querer resolver o ano inteiro agora. Não vai dar. Eu estou aqui vendo algumas perguntas. Tem novamente o pessoal pedindo para falar da alfabetização, dos anos iniciais. Como é que isso dá? Isso é bem pedagógico também, né? Eu acho que a psicologia vai ajudar, óbvio, mas eu queria só falar um pouquinho sobre isso, que óbvio que a gente não vai ter o resultado que a gente esperava. Isso é o tempo todo, a gente tem que lembrar, a gente tem que falar. Mas a gente precisa de um maior diálogo ainda com esses pais. Porque alfabetizar é um processo muito específico, independente da metodologia que você tenha escolhido para ensinar, para trabalhar. Mas você precisa do diálogo, porque a intervenção desse pai, ela vai ser muito importante nesse momento, muito mais importante do que no momento presencial. E aí eu volto para a importância do diálogo, que eu acho que é o foco da nossa fala. Né? E você, na quarentena, olhe para si e dialogue. Teve uma escola que eu estava atendendo que teve uma hora alguma questão específica que eu falei, fala isso para seu pai, fala isso para essa mãe, diz isso que você está sentindo. Porque, gente, não tem como ser diferente, eu não consigo ver. O que você acha? Perfeito. Uma das coisas que a gente comete como equívoco ao se comunicar é que a gente já vai apontando o erro do outro, né? Você fez, você não fez, você não é. E muitas vezes a gente consegue melhores resultados na comunicação quando a gente fala o que se sente. Olha, eu me sinto chateado quando você fala desse jeito comigo. Eu me sinto humilhado, eu me sinto exigido, eu estou fazendo o meu melhor e mesmo assim eu me sinto muito cobrado. Quando a gente fala da gente, a gente diminui o tom de agressividade, porque a gente não está acusando ou brigando com ninguém. A gente está expondo a nossa angústia, a nossa dor ou aquilo que a gente está fazendo. E, em geral, claro que sempre tem exceções, a tendência é que o outro escute um pouco melhor. Né? Quando a gente... Do gentileza gera gentileza, né? Exato. Então tentar escutar... Mas a gente tem que tentar, né? É porque é como se fosse uma melodia. Até pegar o ritmo demora um pouco. Mas se a gente insistir, a tendência é que muitos comecem também a se adaptar a esse outro modelo de comunicação
menos agressiva, uma comunicação não violenta, e uma comunicação mais empática e muito mais transparente, sem ser grosseiro, né? E aí, Bruno, eu te pergunto, eu estou aqui pensando, isso daí nem é da minha cabeça mesmo. A gente está falando isso, tem que dialogar e tal. E aquelas pessoas que têm uma dificuldade, seja gestor, seja professor, seja quem, em qual papel for, pai, mãe, tem uma dificuldade em lidar com seus sentimentos, em falar. E nessa hora, como é que a gente aprende isso? A gente aprende, a gente está tendo que lidar. Porque se a gente mantiver a distância e a dureza, eu tenho visto que essas ações não estão dando certo, né? Não. Olha, é claro que algumas pessoas vão conseguir evoluir, mudar nesse processo, mas outras, até por defesas, talvez vão fortificar aquilo que já não era tão bom. Entende? Se já era mais fechado, talvez fiquem mais ainda. E isso a gente não tem muito milagre, né? Vai depender, às vezes, mais da pessoa do que da gente. O que a gente pode é estender a mão, é oferecer uma alternativa. Pode ter o efeito rebote, né? Porque não é a distância que eu quero dizer, a indiferença, ela volta. Você tenta o contato, você recebe a indiferença, volta com força esse contato, né? Sim. E a gente vai precisar muito exercitar, em especial professores e professoras, não levar tanto para o pessoal, por mais que pareça. Eu sei que é fácil falar, né, Bruno? Mas é um exercício que nós, psicólogos, fazemos também. Às vezes o paciente vai estar irritado e vai falar comigo num tom da raiva dele. Mas não é comigo, não fui eu que causei. Entende? Então a gente precisa exercitar também essa percepção de que às vezes a dor do outro é tão grande para o outro que ele desconta quem estiver na frente. Mas se eu não absorver isso, se eu não pegar para mim, talvez eu não acumule mais um problema. E eu consigo entender que aquela raiva do outro, que ele está num momento de estresse, que eu consiga talvez sair um pouco da direção da pancada, dar um tempo e depois talvez tentar um outro contato, esperar um tempo para ver se aquilo digere. Mas é realmente assim, não tem uma técnica específica, tem realmente vários testes e várias tentativas de trazer para o campo humano, de reconhecer que, olha, até mesmo quando a pessoa estiver muito exaltada, reconhecer, eu sei que está difícil. E eu sei que a gente não está fazendo tudo o que você espera, mas como nós juntos podemos melhorar dentro dessa realidade que não é boa para ninguém. Ninguém está satisfeito com essa realidade. Mas a gente está cada um dando o seu melhor. Exatamente, perfeito. Em relação, de novo, aos anos iniciais, eu quero até falar que no dia 7 de maio a gente vai receber uma professora dos anos iniciais, de uma das nossas escolas associadas, a Andréa Paiva, dia 7 de maio. Fiquem atentos aí à divulgação, né? E, Bruno, em relação a isso, a questão do aprendizado, a gente, ok, precisamos quebrar, precisamos dialogar, mas como lidar isso? Eu queria focar muito no aprendizado para poder atender o pessoal aí que não para de perguntar, de alfabetização, anos iniciais, crianças de 6 a 10 anos. Então, a gente está tendo que trabalhar online, dar conteúdos novos, dar de forma mais lúdica, como fazer isso, não pedagogicamente, mas à luz do entendimento daquela criança que está no outro lado, vivendo todo esse contexto da pandemia, e precisando estar presente na sala de aula, que ainda precisa da ajuda dos seus pais. Vamos falar um pouquinho disso, por favor. Eu acho que a gente precisa também ouvir as crianças, né? Porque também estão sofrendo, também estão em angústia, também estão sem entender direito, que não estão de férias, mas estão em casa, né? Que tem atividade, mas ela quer brincar, que também estão entediadíssimas. Eu tenho uma enteada de 7 anos que chegou para minha namorada e falou: mamãe, eu não aguento mais ficar em casa. Quem é que aguenta, né? Pois é, então assim, é preciso entender que as crianças também estão sofrendo, que por mais que elas tenham até alguma atividade de lazer ou de brincadeira em casa, uma hora isso também perde o sentido, entedia. Porque ela também quer ver os colegas. Dependendo da idade, do nível de amadurecimento, elas até entendem o medo da doença em si, né? E muitas vão verbalizar isso. Olha, eu tô com medo. Até porque elas entendem que tem um problema, mas não entendem exatamente as dimensões, às vezes, do problema, né? Você não pode cumprimentar as pessoas. A Olivia, querida, muito bom ter você aqui com a gente. Olivia, assessora pedagógica do Cinep Rio, está falando aí, as crianças estão amadurecendo na marra. Realmente. Então, tentar, seja fazer algum tipo, dependendo da idade, da possibilidade, mesmo que seja virtualmente, uma roda de conversa para elas expressarem aquilo, como está se sentindo,
pelo menos nos minutinhos iniciais, e depois propor alguma atividade. Talvez fazer isso junto com os pais, né? Algum tipo de parceria nesse sentido. Não é para ser psicólogo de ninguém, é para dar voz, é para deixar falar aquilo que também está entalado, entende? Porque até para aprender a gente precisa dar espaço. Se eu estou entupido de coisas, às vezes eu não consigo aprender. Isso aí. E eu tô pensando, deixa eu dar um alô ali. Oi, Lilian, Kátia, Fernanda, tem um monte de gente dando oi, que bom que vocês estão aqui. Muitas escolas também que eu tô vendo, é um prazer. Daniele, querida, que vai estar com a gente também. Falando sobre dar voz às crianças, a gente vai ter um momento aqui com 3 alunos do ensino fundamental, 2 do ensino fundamental e 1 do ensino médio no mesmo dia, numa live no final do mês. E exatamente por isso, para ouvir as crianças. Eu costumo dizer que em casa é cutucar. Não está falando muito, gente, eu cutuco para sair, nem que seja assim, mãe, que saco, eu não estou querendo falar porque tá ruim. Aí começa a sair, né? Então, assim, acho que o diálogo é a ferramenta, o diálogo e o desabafo. Né? Esse momento aqui que a gente está proporcionando hoje é, na verdade, um grande desabafo. Porque as escolas estão precisando serem acolhidas, os profissionais, todos nós, né? De todos os CENEPs, de todos os lugares da categoria da educação. A gente está num momento realmente muito, muito, muito crítico e muito difícil, mas que vai passar e a gente pode aprender tanto, tem tanto potencial nesse momento, né? Não só com o aprendizado do ensino, que não é ensino à distância, né? É muito importante a gente deixar isso claro. Educação à distância é uma modalidade com suas normas e regras legalmente estabelecidas no Brasil. Por isso que a deliberação do Estado do Rio, por exemplo, fala em atendimento por regime especial domiciliar. Não é educação à distância. E a gente está tendo esse momento de pandemia, um regime de atendimento especial. E a gente está podendo aprender muito como trabalhar online. A gente tem muito conteúdo bom sendo feito por aí para ajudar mesmo, né? Não só por empresas, mas por pessoas, por profissionais. Vocês vão ver pelas profissionais que a gente convidou como elas estão dando nó em pingo d'água. Eu acho que essa expressão até perdeu sentido, porque o pessoal está dando nó em pingo d'água mesmo. Então, vamos falar mais um pouquinho, Bruno, dessa questão do interior nesse momento. O que você acha que é um destaque para que a gente possa fazer o pessoal refletir sobre o que eles estão sentindo e como isso pode ajudar na prática, essa reflexão interna? Olha, eu acho que, pela minha experiência clínica, eu noto que muitos pais, independente da idade dos filhos, estão muito preocupados em instruí-los, em oferecer o melhor que puderem de conhecimento, seja conhecimento científico, conhecimento específico, ou mesmo de educação, de sociabilidade. Só que esse é um momento em que a gente talvez precise frear um pouco esse nosso impulso de colocar mais coisa, de incentivar mais essa instrução, ou pelo menos ter pausa, intervalos, para parar e ouvir. Ouvir os filhos, criar canais em que isso possa ser exposto, como você disse, cutucar, evocar, dar voz. Os professores também, ouvir os diretores, os professores ouvirem seus gestores também. É um exercício coletivo de escuta, que começa ao se escutar. O que eu estou sentindo? Por que eu estou tão irritado hoje? O que aconteceu hoje, ontem ou anteontem, que talvez agora esteja aparecendo? Porque a gente também tem uma ideia muito imediatista. Se eu estou irritado é porque algo aconteceu instantes antes. Não necessariamente. Você tem uma semana acumulando questões e vai ter uma hora que vai ter aquela última gota que vai fazer transbordar o que está acumulado há uma semana ou mais tempo, né? Quantos pais aí estão sem saber o que fazer com seus filhos? Porque é uma demanda muito alta, a atenção, você quer trabalhar e a criança está fazendo barulho, ou quer brincar, ou quer atenção, ou quer colo. Então tem que ter... pais também que vivem a questão da educação especial, né? Entrando nessa sua linha aí. É um desafio. Que é um desafio. Então, se nós conseguirmos exercitar a solidariedade, tanto com a gente, né? Se a gente for mais carinhoso com a gente provavelmente vai conseguir ser mais carinhoso com as crianças, com os professores, com os gestores, com os pais. Porque, no fundo, está todo mundo carente de amparo. E não adianta a gente só exigir. A gente também precisa oferecer recursos, atenção, acolhimento, para que isso comece a ser formulado e não que venha pronto. É um grande desafio de autogestão. A gestão do tempo, porque agora a gente é dono do nosso tempo diretamente, né? A gestão das emoções, a gestão da comunicação. A gente está tendo que virar gestor de tanta coisa que a gente às vezes deixava no modo automático e que, claro que vai ter erros, claro que a gente não vai ser perfeito, ninguém é, mas a gente pode ser um pouco melhor se a gente reconhecer isso, que a gente não é perfeito,
que a gente tem que melhorar, que a gente pode melhorar. E que a gente, escola, falo como escola, a gente não vai ter a resposta para tudo. Normalmente a gente não tem. Né? No mundo antes, pré-pandemia, a gente tem muitas respostas pedagógicas, a gente tem técnicas, mas a gente também não tinha 100% de todas as respostas, porque isso, para mim, é impossível. E nesse momento agora, ninguém tem muitas respostas. E essa cobrança em cima da escola, eu fico às vezes refletindo sobre quando o médico prescreve alguma coisa, aquele médico que a gente idolatra, que é o cara que salva a minha vida. Quando ele me prescreve algo que eu discordo, pô, eu falo com o maior cuidado, o maior respeito com ele. Eu tenho maior, né? E na escola o que a gente tem visto é essa demanda gigante de... Eu estou tentando ser bem educada, porque estamos ao vivo. Né? Então, a gente precisa mudar isso, a gente precisa falar em diálogo, a gente precisa falar em parceria. Parceria escola-família é mais essencial do que nunca, né? Sim. E reforçar a autoridade que as escolas têm no sentido da educação, do ensino, da pedagogia, né? O pai e a mãe conhecem seu filho, mas não conhecem as estratégias pedagógicas para desenvolvê-lo melhor. E por isso, a gente respeita o médico, porque ele é uma autoridade no sentido médico, a gente também precisa respeitar a autoridade da escola, dos professores, no sentido pedagógico. E isso também envolve... A escola que você escolheu, que tem um projeto pedagógico disponível para você analisar, né? E a gente está no meio. Eu, como profissional de educação, meu maior objetivo é que o aluno aprenda. E o pai, como pai, o maior objetivo é que o filho seja feliz aprendendo. Cara, é tudo igual, não pode ter atrito, não era para ter atrito. Então, reconhecer a nossa limitação de saber, em especial os pais, né? Que às vezes, claro, conhecem seus filhos, mas às vezes acham que o que é melhor para o filho é o que eles acham, o que eles sabem, sem ouvir. Então, reconheça quem estudou, reconheça o que está fazendo pelo seu filho ao longo de anos, porque pode ser que alguns tenham colocado pela primeira vez, está começando, mas a maioria já tem um convívio com as escolas de algum tempo. Então, reconhece essa história e esse histórico do próprio filho no desenvolvimento nessa relação. E como diz o Yuval Harari, né, que é um historiador e filósofo israelense, ele diz que a gente está vivendo um momento em que a gente não tem ideia do que vai ser demandado no sentido educacional nos próximos 30 anos. Pela primeira vez na história, a gente não tem como projetar, mais ou menos, o que vai ser demandado daqui a um tempo. Como foi quando saiu a datilografia, entrou o computador, todo esse processo de tecnologização, ele foi formulado e você teve tempo para se preparar, né? Para preparar as crianças para esse mercado. E agora a velocidade e as mudanças são tão rápidas que a gente não tem esse tempo. Então a gente também não tem como prometer ou ter garantias, que a gente nunca teve, mas agora fica mais evidente isso, de que só tem um caminho e esse é o caminho certo, a resposta unificada. São respostas para diversas perguntas. E o que a gente tem mais são perguntas. E a gente pode ir se qualificando nessas dúvidas, ter dúvidas melhores do que tinha antes. A gente hoje teve uma reunião do CAPEP, o Colégio dos Assessores Pedagógicos de todos os CINEPs do Brasil, e uma das coisas que eu até mando um beijo que a galera está aí assistindo a gente, obrigada pelo prestígio. A gente estava falando da questão da sala de aula híbrida, né? Online e presencial. Antes, muitas escolas já faziam, né? Não só testagens, mas várias ações positivas e realistas. Agora é urgente, acabou, não tem como voltar para trás. Então, aquilo que você disse ainda agora, a gente não sabe como vai ser daqui para os próximos 30 anos, a gente só sabe que não vai ser como era. Não dá. Exato. Não vai dar. Primeiro que a vacina vai demorar para chegar. A gente ainda vai viver, se voltar, pelo que a gente tem visto, vai voltar de forma dividida. Não é todo mundo que volta de uma vez. Isso também vai ser um outro desafio gigantesco. A gente vai falar disso também aqui no nosso projeto de lives. Mas, enfim, a sala de aula híbrida, ela está mais viva do que nunca. Ela vai perdurar isso daí. Talvez até eu vejo como muito positivo, Bruno, sinceramente. Eu antes da pandemia, eu fui convidado para falar numa universidade sobre a importância do ensino de psicologia presencial. E veio esse contexto que tirou meus argumentos. Continua sendo importante o convívio, a experiência de olho no olho, do contato físico, do abraço, da convivência, da percepção do outro além de um rosto, né? Isso tudo também é importante. Mas a gente vai ter que, já não é mais uma questão se, é uma imperativa, a gente tem que lidar com essa nova realidade que é a virtualidade, que é o sistema híbrido, que é compreender que isso veio para ficar
e que se a gente ficar só reclamando ou só se queixando, a gente não vai tirar os proveitos que isso tem a oferecer. Então a gente pode escolher ser passivo e se queixar, ou ter uma atitude mais ativa e se tornar protagonista de uma nova história. E isso vai ser necessário. Na verdade, o que aconteceu com você, você teve que mudar a sua câmera. Você estava focado na questão de que o diálogo é importante, veio a pandemia e, na verdade, o diálogo continua sendo importante, mas agora não dá para falar disso, não. Vamos correr atrás da distância, o que a gente pode fazer com ela, né? Exatamente. E dá para fazer muita coisa. Olha o que a gente está fazendo. Eu tenho feito lives aqui, terça e sexta, no meu canal, com convidados diversos, sobre vários assuntos, coisa que eu não fazia antes, né? Não usava esse canal, o Instagram, para essa proposta, usava para outras. Então, a gente tem ferramentas que a gente não usava e outras vão surgir. E a gente pode, sim, se colocar encorajado a testar, a experimentar. Algumas a gente vai gostar, outras não. Algumas vão servir para nossa proposta, outras não. Mas a gente só sabe, né? Voltando para a questão do saber. A gente precisa viver para saber. Não dá para saber para depois viver. A vivência ensina e formula novas técnicas. A gente aprimora. A gente está passando por isso. A gente está vivendo e aprendendo, literalmente. Não é mais um jargão, né? Exatamente. A gente está aqui chegando aos 15 minutos finais e o pessoal está falando assim, e aquelas pessoas que não têm acesso às tecnologias. E eu lembro muito de um encontro que eu tive com a participação, falei disso hoje também lá com o Capep, isso com a secretária de Educação de Sobral, um dos municípios mais pobres do Brasil. E a gente perguntava, e hoje é o maior, é o primeiro no IDEB, a galerinha toda alfabetizada, né? Trabalhos pedagógicos de excelência. E aí a gente perguntava, todo mundo perguntava, em todos os eventos que eu via essa mulher, todo mundo perguntava para ela, como que Sobral, daquele jeito, conseguiu? Com vontade política. A gente não vai entrar aqui nesse aspecto, mas com vontade política a tecnologia pode chegar em tudo quanto é lugar. E óbvio que a gente tem as questões específicas, mas enfim. Bruno, vou pedir para você fazer as declarações finais, mas antes de pedir, eu quero agradecer a confiança da diretoria do Cinep para a gente estar aqui hoje com esse momento tão legal. Agradecer todo o apoio dos meus amigos colaboradores lá do Cinep. A gente tem trabalhado muito e tem sido muito unido, apesar da distância física. Muito obrigada, uma galera de ouro. Prazerzão poder estar aqui. Bruno, que bom ter você como parceiro de novo. Obrigada a vocês todos que estão aí. Tem várias pessoas, Kátia, Daniela, Amanda. Queria mandar um beijo para todos. Sintam-se todos abraçados. Vamos passar por isso, vai tudo dar certo. E deixo com você, Bruno, o que você gostaria de deixar como mensagem? Essas perguntas sobre quem não tem acesso à tecnologia ou à internet, e tantas outras que vão surgir, que precisam surgir, o problema não são as perguntas, né? Eu acho que quanto mais pergunta interessante fica o debate, mas é reconhecer que nem tudo a gente vai ter resposta. Nem tudo a gente vai conseguir contemplar num país tão desigual como o nosso. A gente vai ter desafios para sempre. Vão mudar o tipo, mas vai ter sempre algum tipo de desafio. Alguns vão estar na primeira fila da história, outros vão ficar um pouquinho para o final. Mas a gente vai precisar criar meios e ir abrangindo e expandindo as possibilidades para todos. Só que num outro ritmo. Não vai ser todo mundo de uma primeira vez, né? Aqueles que têm internet em casa vão ter uma facilidade. Aqueles que não têm vão ter uma dificuldade. E entra no campo de política, de discussão estratégica de país que a gente quer. Por isso, enquanto cidadãos, essa discussão é muito pertinente e importante. Acho que vale a pena cada um tentar responder isso, né? E não vir uma resposta de um psicólogo ou de uma pedagoga como se tivesse a resposta. Não temos, né? Para finalizar, eu queria agradecer muito o convite. Para mim é um prazer enorme ter esses encontros com o Cinep. Eu acho que sempre acrescenta muito para todos, do que eu já fui como palestrante, do que eu já ouvi dos convidados. É sempre muito legal ter essa contribuição e poder, de alguma forma, colaborar. Para a gente poder pensar num encerramento desta conversa, eu acho que é muito importante a gente entender o papel da esperança, né? Esperança não é esperar parado, sentado de braços cruzados. A gente precisa desenvolver uma esperança caminhante, daquela que a gente se encoraja a sempre dar mais um passo, de acreditar que mesmo cansado, mesmo esgotado, mesmo confuso, vale a pena ainda seguir, vale a pena ir mais além, né? E como diz a Ana Sui, viver não tem cura, o amor é o paliativo. Perfeito, que lindo. A gente não vai conseguir se curar da vida,
Ela sempre vai ter dores, amarguras, medos, desafios. É parte do pacote. Mas se a gente conseguir desenvolver quanto mais ainda amor, empatia, solidariedade, certamente ela começa a ficar mais interessante. Querido, muito obrigada. Acho que essa mensagem de positividade é o que a gente precisava mesmo. Pessoal, na próxima terça-feira, dia 5 de maio, as escolas associadas receberão um convite por e-mail com encontro com o Diego, que é o advogado da FENEP, Diego Munhoz, que vai falar sobre legislação. E na quinta, dia 7, às 3 da tarde, a gente está aqui de novo com a professora Andréa Paiva, do Colégio Marília Matoso, colégio associado aqui de Niterói. Ela vai falar um pouquinho para a gente do trabalho realizado no Ensino Fundamental 1. Então, muito obrigada. A gente já vai encerrando. Bruno, obrigada novamente. Quem aí achou que as respostas estavam prontas, não estavam, não. A gente recebeu algumas perguntas e a gente conversou muito antes, ele, Bruno, sim. Mas o nosso combinado principal foi, vamos deixar fluir. Porque a gente queria mesmo deixar fluir. É a primeira, a gente espera melhorar nas outras. E quem quiser mais perguntas sobre as outras lives, manda para o sineprj@sineprj.org. Porque aí a gente pode ir montando um roteiro junto para poder atender todas as demandas de vocês. Foi um grande prazer, estamos juntos. Teremos mais outros momentos. Muito obrigada a todos. Um grande abraço. Obrigado. Prazerzão. Tchau. Eu também. Tchauzão.